Aleluia. Levante suas mãos. Oh Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pelo teu grande amor, Senhor. Te agradecemos pelo teu poderoso e glorioso Espírito. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos por tão grande salvação. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome. Oh, aleluia. Nós celebramos nessa noite. Engrandecemos o Senhor e reconhecemos a tua presença. Reconhecemos a presença e o ministério do Espírito. E cremos em nome de Jesus que o Senhor fará maravilhas nesse lugar. Maravilhas nas nossas vidas. Oh, obrigado, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo. Oh, Senhor, aquele que conhece os corações, aquele que sabe as necessidades antes de falarmos, aquele que veio para aliviar e trocar o jugo. Ele está aqui, está operando aqui. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o homem Deus. Ele é Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome. Nós reconhecemos, Senhor, a tua presença. Reconhecemos a tua presença. Oh, aleluia. Muito obrigado pelos corações. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Eu te louvo, Pai, porque eu creio que nenhum sairá do mesmo jeito. Eu creio, Pai, todos sendo alcançados por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu ministério, Espírito Santo, pela Tua glória. Oh, aleluia. Oh, haja milagres, haja milagres, haja curas, haja poder, haja força, haja presença e poder do Espírito, haja transformação nesse lugar. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Quantos podem dar um amém bem forte? Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há uma presença poderosa nesse lugar. Uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de poder. Onde essa atmosfera do Espírito está operando, tem um fim proveitoso, tem um propósito. É importante discernimento nessa hora, discernimento espiritual, para que você possa pegar aquilo que o Espírito quer derramar sobre a sua vida. Então fica conectado, fica literalmente conectado nessa hora com aquilo que o Espírito Santo quer trazer para você, desde esse momento até o final desse culto. Eu não sei qual é a sua necessidade ou extrema necessidade, mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode sair aqui com uma palavra. Talvez você não saia aqui com um pacote de dinheiro, você não saia aqui com uma carta de uma promoção ou do emprego, mas você pode sair com a palavra para o pacote de dinheiro chegar. Você pode sair com a palavra para a promoção sair. Você pode sair com a palavra para a cura manifestar. Você pode sair com a palavra que é mais poderosa do que qualquer uma dessas coisas, que vai perdurar na sua vida por todo o seu percurso de peregrinação nessa terra, se você crê. Você está pronto para isso?
Eu quero que você balance a pessoa que está do seu lado e diga: chegou o fim de toda e qualquer coisa que está te perturbando nesse tempo, nessa estação que você está vivendo. Deus está te preparando para uma nova estação. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Sente no seu lugar um pouquinho. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Vocês estão bem conectados. Parabéns. Parabéns a todos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, deixa eu tomar um pouco d'água. Quero falar um pouco, ou pelo menos começar, a falar sobre o ministério do Espírito Santo. Ele tem um ministério muito importante, muito poderoso na igreja. O Espírito Santo tem um ministério divino. Mas o que me deixa mais motivado, mais alegre, é que ele tem um ministério em nós. Muito pessoal. O Espírito Santo tem um ministério em você. Quando eu falo ministério, é um trabalho que ele tem de fazer na sua vida. E você precisa discernir esse trabalho que o Espírito Santo quer fazer, transformador na sua vida. É importante você entender isso. A falta de reconhecimento do ministério do Espírito Santo é como um atraso de vida espiritual. Jesus deixou claro, quando ele estava aqui: enquanto eu estiver aqui, vocês não precisam nem jejuar, ele disse, porque eu estou aqui. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar uma pessoa, o Espírito Santo. E ele fala um pouco do ministério do Espírito Santo, mas Paulo, principalmente Paulo, ele entra em detalhes sobre o ministério do Espírito Santo no corpo de Cristo, na vida da igreja, na vida pessoal de cada um de nós. É uma pessoa que jamais ela pode ser ignorada por qualquer um de nós, porque ele está mais presente na nossa vida do que o próprio ar que você respira, porque ele criou o ar. Sabe, Jesus disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos o quê? Morada. Estão comigo? Você sabe algum relato da vinda de Jesus depois que ele foi? Tem algum relato bíblico? Não tem. E como é que Jesus está fazendo morada em nós? Como é que o Pai está fazendo morada em nós? O Espírito Santo, ele está aqui, ele é o Pai, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo. Os três concordam em um só. Quando ele está fazendo algo, o Pai está fazendo, o Filho está fazendo, ele está fazendo. Então ele está aqui pelo Pai, ele está aqui pelo Filho. Então nós precisamos reconhecer o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E Deus, no passado, nas alianças passadas, ele não podia fazer isso porque as pessoas eram espiritualmente mortas. E só viemos a nascer de novo e se tornar espiritualmente vivos depois da ressurreição de Jesus, depois da sua obra da cruz, a obra salvífica da cruz. Quando Jesus ressuscita, ele completa essa obra, e aí nós temos a porta aberta para a salvação, e cada um de nós aqui passou um dia pela salvação. Um dia você recebeu Jesus, ou recebeu o prêmio que ele conquistou para nós gratuitamente, você recebeu pela fé, e naquele momento você se tornou família de Deus. Estão aqui? E ali você recebe também o Espírito Santo para habitar no seu coração. Não é uma coisa de fazer
um aluguel para ser despedido um dia. Ele veio para ficar para sempre. É a habitação mesmo. Essa é a casa do Espírito. Diga, eu sou a casa do Espírito. O mesmo poder que existia no tabernáculo de Moisés, naquela arca da aliança, o mesmo poder que existia naquela arca, é o mesmo poder que habita em nós. O mesmo poder que fazia sinais e prodígios. A Bíblia fala, por exemplo, um tempo que a arca foi para a casa de um homem chamado Obed-edom. Acho que vocês já ouviram falar, ele era sacerdote. Davi estava com medo da arca ir lá para Israel, porque um homem morreu. E a arca foi para a casa de Obed-edom. E naquele ano, Obed-edom começou a prosperar, as coisas começaram a dar certo, havia alegria na casa de Obed-edom, a ponto do rei saber da notícia, rapaz, vamos buscar a arca. Só porque estava lá na casa de Obed-edom, do lado externo. Vocês estão aqui comigo? Era a arca, a família de Obed-edom, e a arca estava do lado externo da coisa. E Deus sabia que não poderia contar 100% com a obra na vida do homem, sem que ele colocasse o Espírito dentro. Jamais ia conseguir. Aí Jesus disse, eu preciso ir. Os discípulos não entenderam isso. Ele disse, eu preciso ir. E ele diz assim, ó, se eu não for, o Consolador não virá. Ele nem sabia o que era Consolador. Ele precisou explicar o que era isso. Ele estava dando a importância da vinda do Espírito Santo. Ele disse, olha, se eu não for, é como se eu chegasse para... Seu nome, que esqueci. Nilson, nobre Nilson. Nilson, se eu não for lá, aquele 2, 3 milhões para vir para a tua conta não vai chegar. Aí eu digo, se eu não for, Nilson, lá no banco, aí Nilson sem saber qual era o resultado. Estão aqui? Aí eu digo, Nilson, se eu não for no banco, não vai dar certo. Ele, por que você tem que ir? Porque ele sem entender. Aí depois eu começo a dizer claramente, Nilson, se eu não for lá, aquele dinheiro não vai chegar na tua conta. Só que ele veio para fazer muito mais do que isso, amém? É só um exemplo para que você entenda que a coisa é muito maior do que você imagina. Vocês estão comigo? Eu quero trazer para vocês aqui alguns versículos, algumas coisas que o Espírito Santo tem me ensinado ao longo dessa minha caminhada com Ele. E eu tenho ficado muito feliz por isso. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é co-igual, co-eterno com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito da verdade, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito da glória, Consolador, Espírito de poder, Espírito de Deus e Espírito Santo. Tem várias formas que ele se manifesta, e cada uma delas tem um sentido e tem um propósito. Estão comigo? Cada uma dessas coisas é para atuar na nossa vida. Porque Deus fez o Espírito Santo ficar conhecido com essas formas, ou com esse caráter distinto, né? Várias formas de manifestar o seu caráter, para introduzir essas coisas no seio da igreja, no âmago da nossa vida. A verdade, Cristo, Senhor, glória, amizade, está perto, Consolador, poder, reino de Deus e santidade. Vocês estão aqui? Eu quero que você abra sua Bíblia vamos começar com Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo está fazendo uma oração aqui. E eu oro para que isso aconteça na vida de cada um de nós. Diga para o seu vizinho, vai acontecer na sua vida isso. Tem uma palavrinha aqui que nós vamos destacar nessa oração.
Paulo diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Eu quero dizer uma coisa para você. Paulo era um homem de oração. E por ele ser um homem de oração fervoroso, a Bíblia fala, ele diz que orava noite e dia. Era o tempo todo, Paulo tinha uma vida de oração, o dia inteiro. E fazia isso com o máximo de empenho e diligência. Por isso ele agarrou revelações importantes e tremendas. E lendo a palavra de Deus, Deus tratou isso comigo. Sobre intensificar a área de oração. E como eu tenho intensificado já há algum tempo, há alguns anos, e tem coisas que eu comecei lá atrás, e agora que eu estou vendo acontecer, mais rápido, por causa da intimidade e percepção, a pessoa do Espírito Santo e o trabalhar dele na minha vida pessoal. Porque a primeira coisa que Deus trabalha na nossa vida é um caráter. Um caráter celestial. Isso é a parte que talvez demore mais na vida do cristão. Porque ele vai começar a trabalhar na sua vida para você ficar igualzinho a Jesus. Porque de fato, de uma forma de conquista, nós já somos imagem e glória de Cristo. Agora, o fato é você ter um título e o outro é você incorporar aquilo na sua vida pessoal. É completamente diferente. É como eu ter uma propriedade e alugar aquela propriedade. Eu recebo o aluguel, mas quem desfruta é outra pessoa. Eu só vou usufruir daquela propriedade se eu tirar aquela pessoa de lá, entrar na casa e começar a desfrutar daquele ambiente. Então é minha no papel, é minha por direito, mas não é minha na questão do uso benefício. Você entende? Então nós temos benefícios fora do comum, fora do normal. É como o louvor estava falando aqui, sobrenatural. E você não vai conseguir discernir, viver, desfrutar naturalmente de uma coisa que é espiritual e sobrenatural. Porque o próprio Espírito nos ensina, conferindo ou mostrando coisas espirituais, para que nós a entendamos em espírito. Somente em espírito eu posso entender o que o Espírito Santo está falando. Vocês estão comigo? E o que é andar em espírito? Andar em espírito é você reconhecer a palavra de Deus como primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar. A Bíblia diz que na hora que Abraão ouviu o que Deus disse, você será pai de numerosas nações, Deus disse, você está justificado por causa disso. Abraão alcançou a justiça, não por uma obra que ele fez, apenas por ele receber a palavra de Deus no seu coração. Naquela hora ele foi justificado sem fazer nada, apenas ele creu, Senhor, assim será. E ele creu. Você entende? Então quando a palavra de Deus, ela começa a entrar no seu coração, você começa a se tornar uma pessoa espiritual. Você vai começar a manifestar o fruto da palavra de Cristo nas suas ações, nas suas palavras, nas suas obras, nos seus projetos e nos seus pensamentos. Você tem que ficar realmente de dia e de noite apaixonado por Jesus. Não pode passar uma hora apaixonado pelo Espírito Santo, porque quando a gente está debaixo dessa unção, vivendo essa vida diariamente, você não tem tempo para estar pensando em derrota, não tem tempo para estar pensando em fracasso, não tem tempo para estar pensando que vai ou não vai dar certo. Você só tem tempo para entender que com Deus nada é impossível. Você tem tempo para imaginar, para entender que com Ele você pode vencer gigantes, você pode saltar muralhas, como diz o louvor, derrubar gigantes como Davi derrotou. Você entende?
Então, a palavra de Deus, ela é espírito. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Então, no momento que eu deixo a palavra, ela se tornar vital em mim, eu já estou andando em espírito. Estão comigo? Olha o que Paulo ora. Vamos ver a oração de Paulo. Aleluia. Por esta causa, me ponho de joelhos diante de ti, Pai. Paulo se ajoelhava, não é pecado se ajoelhar, não. Porque tem alguns irmãos que estão com exagero aí, e não tem nada a ver com a Bíblia isso. Você pode se ajoelhar quantas vezes quiser, pode orar em pé também, sentado. Eu gosto de me ajoelhar. E olha, é uma experiência incrível, às vezes que eu faço isso. Também, às vezes eu estou em pé, essa semana eu estava orando, e de repente veio aqueles gemidos inexprimíveis, que são palavras não articuladas. Se você não articula, não é aquela língua comum, normal, simplesmente você geme literalmente como se estivesse tendo uma dor de parto. A mesma coisa que Paulo, ele estava dizendo que ia ter para reiniciar a igreja de Gálatas, que estava desviado. Então, já aconteceu isso comigo, eu prostrado, mas sexta-feira passada aconteceu em pé. Eu gemia, que aquele som eu via entrando no céu, literalmente. E olha, gente, era um gemido que eu não sei onde eu fui buscar tanto fôlego, para continuamente ficar ali, e coisas, eu sei que aconteceu, livramentos aconteceram em pessoas, coisas aconteceram. Eu estava comentando com o pastor Cícero, eu estou orando por algumas coisas, e Deus me surpreendeu hoje. Eu estava chegando de viagem, uma irmã me mandou um áudio, e um pastor de uma igreja, que realmente, podia ser qualquer um, na minha mente, que pudesse se levantar para falar alguma coisa para mim. Eu não vou falar quem é, mas eu não esperava ser aquele pastor, que eu não sei nem quem é, na verdade, nem conheço, nunca vi. Ele disse, olha, eu estava orando, e veio o seu pastor, falou com a irmã, veio o nome dele, e Deus mandou dizer isso, isso e isso. Diga para ele, por favor. Isso é sobrenatural, irmão. Não é comum, não. Lembra Paulo, ele estava no lugar, e Deus falou com Ananias, lá do outro lado. Ananias estava orando também. Então, quando você começa a entender essa ideia de viver uma vida de comunhão, de oração com Deus, você vai também começar a desfrutar de um relacionamento sobrenatural com o Espírito Santo. Estão comigo? Porque Paulo estava orando aqui. Isso é uma oração. O que ele vai revelar aqui para nós. Ele recebeu e falou, porque quando você não sabe exatamente como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressáveis, inexprimíveis. Depois pode vir a interpretação daquilo que você orou, como aconteceu comigo. Veio a interpretação depois, pelo menos de uma boa parte do que eu estava gemendo em espírito, porque outra eu só soube depois. E Paulo, ele era um homem de oração. Onde ele chegava, ele procurava um lugar para orar. Estão comigo? E o que é essa intercessão do Espírito? Não é o Espírito intercedendo e você aqui sentado escovando os dentes. Não é isso, não pensa. O Espírito Santo intercede por meio de nós, por intermédio de nós. É o seu Espírito no Espírito Santo, intercedendo sobrenaturalmente. Estão comigo? Com gemidos inexprimíveis. Porque ele sonda o coração do Pai, sabe exatamente qual é a vontade do Espírito. Estão comigo? Então Paulo aqui, ele diz, por essa causa, eu me ponho de joelhos. Ou seja, Paulo estava orando. De quem toma o nome, toda família, ou quem toma o nome, toda família de um só Pai,
que é Deus, tanto no céu como sobre a terra. Então, existe uma família só que se estende do céu até a terra. Diga, eu faço parte dessa família. Os patriarcas, os heróis da fé, aquele povo que nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, está tudo dentro dessa família, e nós fazemos parte dela. Estão comigo? Aleluia. Para que segundo a riqueza da sua glória, fala comigo, riqueza da sua glória. Então ele está falando sobre a riqueza ou a supremacia da glória de Deus. Essa palavra dosha, que traz a ideia de esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade e muitos outros derivados. Ele, segundo a riqueza da sua glória, a glória de Deus, ele vos conceda, é uma concessão, que sejais fortalecidos ou robustecidos com dunamis. Essa palavra poder aqui é dunamis. Dunamis quer dizer poder para fazer milagres. Estão aqui? Dunamis é uma capacitação incomum, sobrenatural, para fazer milagres. E Paulo está fazendo uma oração para toda a igreja neotestamentária. Não é para um ou para duas pessoas. Vocês estão comigo? Aleluia. Mediante quem? O seu espírito, aonde? No nosso homem interior. Então, por meio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem um trabalho na sua vida. E Paulo está revelando aqui parte dele. Então ele está dizendo que por meio do Espírito, ele vai manifestar na nossa vida uma concessão de poder, ele vai manifestar a riqueza da glória de Deus, e nós precisamos aproveitar isso, porque o tempo é curto. A vida de um homem, se ele tiver 150 anos, ainda é curto, e tem muita gente, foi uma das coisas que Deus me revelou, que muito crente está brincando, está lerdo. Estão aqui? São aquelas pessoas que estão displicentes, e Deus está trazendo uma corda para a igreja. Sabe aquela corda, para dar a sobrancelha ficar em pé assim, cabelo ficar em pé assim, alinhado com a palavra, você perceber a pessoa do Espírito, e ver a sua bondade, o seu amor magnífico, como Ele te ama tanto. Como Ele quer que seus projetos funcionem, que a sua vida funcione, que sua família dê certo, que seu trabalho funcione, sua vida pessoal, ministerial, tudo funcione. E às vezes Ele está bem lá, e nós estamos olhando para outra coisa. Ora, não é de admirar que quando a voz veio do céu, este é o meu filho amado, em que eu tenho prazer, lembra? Quando Jesus foi batizado no Espírito. Aí uns disseram, eu acho que isso é João Batista. E outros, eu acho que é um trovão. Mas teve uns que não ouviu, foi nada. Então, se uma pessoa estiver ouvindo pelo menos trovão, já é alguma coisa. Mas tem algumas pessoas que não estão ouvindo, é nada. Então, quando está desse jeito, está na UTI, aí tem que sair. E a melhor forma de você sair da UTI é você começar uma vida de oração, especialmente orar em outras línguas. Isso pega, é pegajoso, orar em língua é pegajoso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está pronto para o milagre? Quem está pronto para o milagre? Aleluia! Então recebe a palavra primeiro. Assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados. Olha só o que ele fala, ele repete duas vezes a mesma palavra, com palavras diferentes. Arraigados e alicerçados, é praticamente a mesma coisa. É para enfatizar, é como Jesus dizendo assim, olha, em verdade,
arraigados e alicerçados. A importância de andar em amor é extrema. Eu vou falar mais uma vez. Agora eu vou falar em grego. A importância de andar em amor é extrema. O Senhor começou a tratar comigo sobre reparos da fé. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. E às vezes nós temos fé, não é que nós não temos fé, mas precisa reparos para que ela possa operar perfeitamente. E uma das coisas e ingredientes para esse reparo é você aprender a andar em amor. E ele está falando aqui uma coisa poderosíssima, gente. Presta bem atenção nisso. Escuta. A fim de poderes compreender, essa palavra compreender é uma das palavras que eu quero destacar. Eu pensei que era só uma, mas Deus está falando outras, então vamos seguir, né? Essa é a que eu estava querendo destacar, é catalambano. Fala comigo, catalambano. Isso significa tornar próprio. Primeiro obter, depois tornar pessoal. Deixa você pensar um pouquinho. Você primeiro recebe e torna aquilo próprio, como se fosse seu. Isso é meu. Sabe, uma coisa que você tomou posse, aquilo é seu de verdade, porque Deus está te dando isso. Amém? Quer dizer também, incorporar, alcançar, tornar próprio, tornar para si ou apropriar-se. Essa palavra compreender não é uma coisa de você ter uma teoria de alguma coisa. É algo que já existe, é fato, faz parte da sua natureza. Já está lá, você já está vivendo isso. Você já manifesta isso. Tipo, quando acontece uma coisa com você, tipo levar uma topada, você faz ai? Eu não vou perguntar quem faz ai, porque algumas pessoas vão levantar a mão, vou deixar você aí. Vou dizer como é que eu faço. Quando eu levo uma topada, eu não digo mais ai. Eu digo em nome de Jesus, seja curado. Eu não gasto meu tempo com ai. Vocês estão aqui? E sabe, tem tido efeito. Sabe quanto tempo, às vezes, uma afta na boca pode demorar? Uma semana. Com esse dedinho eu resolvo. Em nome de Jesus, seja curado. Normalmente, ou naquela hora, ou no outro dia já foi. Eu não gasto mais tempo dizendo o problema, porque eu aprendi a chamar a existência o que não existe. A fé não chama a existência o que existe. E a maioria dos crentes faz isso. Chama a existência só o que existe. Está ruim, está fraco. É igual o Guiné, né? Não é vocês, é claro que é um povo, né, bem longe daqui. O que é que o Guiné faz? Toda hora. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Que tal começar a falar o contrário? Movido por uma linguagem articulada pelo Espírito, motivada de coração. Quando Deus, irmãos, Ele olhou para o caos, Ele não começou a dizer, eita, que caos é esse? Isso era manaia. Não, Ele olhou e consertou. E Deus me ensinou a consertar as coisas. O que está quebrado, nós somos chamados para consertar. Agora começa treinando em você. Eu comecei treinando em mim mesmo. Você pode dar um haha. Fala, catalambano. Eu estou vivendo na minha vida. Que é você estar apropriado, você agarrou aquela revelação e faz parte do seu espírito. Olha só. E conhecer o amor de Cristo, isso tudo vem pelo ministério do Espírito, que excede ou ultrapassa os limites de qualquer pensamento que possa chegar na sua mente. Qual o pensamento que tem te incomodado? O que fizeram com você?
Como você foi no seu passado? Quantas coisas existem da sua vida para trás que te incomoda ainda hoje? E você é derrotado por esse pensamento o tempo todo? Hoje eu estou te ensinando como você se vê livre disso. Entenda o ministério do Espírito. Deixa ele operar na sua vida a palavra de Deus, para ela se tornar real. E começa a se esforçar para aprender a andar em amor. E a gente não aprende a andar em amor, não é com as pessoas que chegam para a gente dar um abraço, dar um presente. Quem é que não sabe? Até os ímpios sabem. Você aprende a andar em amor é quando você está dentro da selva. É onde você se vira aos bichos querendo te pegar. Aí você aprende. Não tenha medo não, irmão. Quem foi que disse que nós temos que ter medo de problema? Quem foi que disse que nós temos que ter medo de aflição, angústia ou dor que possa se levantar? Como é que você vai saber que você é mais que vencedor se você não enfrentar essas coisas? Você está aqui? Eu não estou dizendo, nem estou pregando que você tem que agora, porque eu sei que tem interpretações, né, interpessoais, que você tem que passar por essas coisas. Não estou falando isso. Mas Jesus disse, olha, se fizeram isso com lenho verde, com ele, imagina com os associados. Não pense que você que está carregando um tesouro, porque a Bíblia chama essa mensagem, essa palavra que você tem de tesouro em vasos de barro. O ladrão, ele anda atrás de tesouro. Agora, até você dominar, para não se intimidar mais com o ladrão, aí é outra coisa. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Veja, ele não aprendeu a aprender pelo sofrimento. Ele aprendeu a obedecer, diferente. Talvez você saiba a Bíblia de cima para baixo, de baixo para cima, sabe os versículos até andando de ré. Mas obedecer é outra coisa. Ele aprendeu a obediência exatamente passando por coisas e fazendo a palavra acontecer em cada momento. Eu estava falando com o Senhor e falando coisas, e Deus disse, porque você simplesmente não é. E eu fiquei pensando sobre aquilo. E aí, quando Deus fala uma coisa, às vezes você não entende completamente, a não ser que você peça alguns versículos. E Ele me levou lá para Gênesis, quando Ele começou a falar, haja. Ele disse, porque você simplesmente não age. Simplesmente não é o que eu te programei para ser. Quando você começar a viver o que você é, você vai deixar de depender de pessoas, de coisas, e vai apenas depender de mim. Então diga para o seu vizinho, seja. Paulo disse, segundo a graça de Deus, eu sou o que sou. Sabe quem foi que disse isso? Primeiro Deus mandou Moisés dizer lá para Faraó, Senhor, eles vão perguntar, quem é que está me mandando? Diga, foi eu sou que mandou. Aí Moisés ficou pensando, eu sou? Eu acho que eles vão rir de mim, mas o senhor está dizendo. Faraó, eu vim aqui, tal, aí Faraó, quem foi que lhe mandou? Eu sou. Aí Faraó riu. Aí mandou os magos fazer a mesma coisa. Noé agora virou feiticeiro. O Deus dele não tem nem nome, eu sou. Pelo menos aqui tem. Aí começou a dizer, porque tinha vários deuses, para cada uma coisa tinha um Deus lá. E o de Moisés era engraçado, era eu sou.
até que ele entendesse que eu sou, o que significa, demorou um pouco. Porque quando Deus disse eu sou, Ele disse eu sou aquele que fez tudo, que até te construiu, Faraó. Eu sou aquele que fez o universo. Eu sou aquele que é tudo que precisa ser. E Paulo disse também, Jesus disse eu sou, e Paulo teve a ousadia de dizer, segundo a graça de Deus, eu sou. Então seja, diga para o seu vizinho, seja. O Espírito Santo, ele diz, reconhecer o amor de Cristo, presta atenção que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ok, eu acho que eu pulei alguma coisa. A fim de podermos compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, principalmente a profundidade. Essa palavra profundidade quer dizer entrar no mais profundo de Deus, a revelação, o conhecimento mais profundo. E somente pelo canal de andar em amor você vai conseguir isso. Eu tenho um livro, Generales de Deus, eu estudei alguns. Muitos deles não andaram em amor. Andaram no poder, mas não andaram em amor. E fracassaram. Vocês estão comigo? Se você não aprender a reconhecer homens, mulheres, como os valores mais extremos que existem nessa terra, você ainda vai demorar um pouco para amadurecer. Pessoas é mais valiosa do que qualquer coisa. Jesus, quando se moveu nessa terra, ele se moveu com íntima compaixão pelas pessoas. Jesus não morreu pelas coisas, ele morreu pelas pessoas. Quando você começa a entender essas coisas, você está começando a ficar pronto para viver uma vida realmente diferenciada. Eu ensino sobre prosperidade. Já vi muitas pessoas prosperarem e se perderem, porque não sabiam o que fazer. Mas quando você está completo por dentro, você vai ver que o dinheiro é apenas um mecanismo que Deus colocou aqui na terra para coisas úteis. Não futilidades, coisas úteis. Igreja é uma coisa útil. Ministério é uma coisa útil. Investir na vida de pessoas que estão vivendo 100% do Evangelho é uma coisa útil. Investir na vida das pessoas que estão do seu lado é uma coisa útil. Orar a Deus, Senhor, mostra a pessoa que está com o carro atrasado que eu quero quitar. Casa atrasada que eu quero quitar. Que está sem emprego que eu quero falar com alguns amigos para essa pessoa ter o que ela receber no final do mês. Mas o que acontece que vai mudar, porque eu me comprometi com Deus para ajudar nessa área. A igreja tem que despertar, porque nós estamos no meio de um monte de gente, a gente vem para a igreja, vai embora, pegou aquilo que a gente queria e tchau. E o resto do povo que está aqui? Que talvez você seja a resposta de oração para essa pessoa, por não discernir a pessoa do Espírito. Ananias estava orando, e quem foi que ele foi socorrer? O homem que escreveu metade do Novo Testamento, chamado Paulo. Será que o galardão de Ananias vai ser pequeno? Eu fico pensando na coroa de Ananias, porque ele discutiu, mas Senhor, isso é uma bronca. Não, Ananias, vai lá, porque eu o escolhi. Onde ele deu uma discutidazinha, Deus muito educado, Deus é tremendo. É um cavalheiro. Vá. Aí lá vai Ananias com medo, eu acho. Aí chegou lá, irmão Paulo. Olha a falsidade, a brincadeira. Antes ele queria, né, nem ir. Irmão Paulo, o Senhor mandou aqui. Aí ora para o Paulo, Paulo estava cego, ficou curado na hora, foi cheio do Espírito Santo. Mas se ele não tivesse ido? Eu fico pensando, às vezes, os pastores
está numa necessidade extrema, orando para um filho de Deus, às vezes dentro da igreja, se levantar e dizer assim: pastor, eu podia pelo menos concordar com o Senhor, com a sua maior aflição, talvez não seja nem o dinheiro. Se tiver o dinheiro, é claro que você tem que vir assinar logo o cheque, deveria rápido. O que o Senhor está precisando para essa fase da sua vida? Eu tenho sido tão abençoado nessa igreja, minha família tem sido tão abençoada pelo esforço que o Senhor está fazendo, que é extremo. E às vezes a gente se torna tão egoísta, motivado por espíritos estranhos, porque o Espírito Santo não faz isso, são demônios que fazem esse tipo de coisa. Sabia disso? Eu fui na casa de um homem, eu estava contando para o pastor Cícero, o pai e a mãe do lado de fora, e a menina lá dentro botou os dois para fora,